Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai ver hoje as 7 melhores empresas da Bolsa listadas aqui na B3 em São Paulo, na Bolsa do Brasil, tá? A gente viu no vídeo anterior as empresas mais baratas da B3, segundo um importante indicador da análise fundamentalista, e hoje eu fiz um filtro encontrando as 7 melhores empresas da Bolsa, tá? Lembrando que não necessariamente são as ações mais baratas que têm maior potencial de valorização e não é uma recomendação, mas é para encontrar as empresas melhores dentro de 2 indicadores. Primeiro, a gente selecionou as empresas que têm melhor rentabilidade sobre o patrimônio, é um indicador muito importante para entender quais são as empresas que geram mais valor para o acionista em termos de lucratividade, em termos de lucro mesmo. Pensar que toda empresa busca expansão do lucro. Então esses dados foram coletados aqui do Com Dinheiro no final de abril, no comecinho do mês de maio de 2020, para a gente entender um pouco da rentabilidade histórica dessas companhias nos últimos 12 meses, nos últimos períodos, tá? E depois, com todo esse impacto da paralisação, do isolamento social, a gente com redução de receitas de algumas empresas e também redução possivelmente de lucro de algumas companhias, a gente começa a se preocupar com as empresas que possam ser mais endividadas. Não necessariamente endividamento é ruim ou bom, depende um pouco do tamanho principalmente. Mas aqui a gente selecionou as empresas que têm menos dívida, principalmente no curto prazo, e algumas delas têm até caixa líquida, ou seja, tem caixa sobrando para fazer investimentos, alguma aquisição e devem navegar com maior conforto nesse período, nesse ano de 2020 particularmente. Então a gente selecionou aqui as 7 melhores empresas de acordo com esses 2 indicadores da análise fundamentalista. Primeiro, precisa ter boa rentabilidade histórica nos últimos 12 meses para entrar nesse ranking e precisa ter um baixo endividamento, ou um endividamento até mesmo uma posição de caixa sobrando, caixa líquido, e principalmente baixo endividamento no curto prazo. Tá? As empresas, estas 7 melhores empresas, são empresas que têm um endividamento mais alongado, mais para o longo prazo. Tá? Então, endividamento de curto prazo muito pequeno. Tá? Então a gente vai ver aqui na tela, nós selecionamos as 7 empresas. A primeira empresa que saiu na frente das 7 melhores ações da Bolsa, de acordo com esses indicadores, é a Whirlpool. Tá? É uma empresa que todo mundo conhece, que possui marcas importantes para o varejo, principalmente para eletrodomésticos, né? Mas ela é relativamente pouco negociada na Bolsa, então precisa tomar cuidado com isso. Ela se destaca com essa rentabilidade sobre o patrimônio, né? Uma forma simples de calcular é o lucro sobre o valor patrimonial da companhia, o valor contábil que está lá no livro registrado da companhia. E nos últimos períodos ela apresentou rentabilidade de 58%, é um número muito forte. Tá? Lembrando que esse número, usualmente, a gente acaba comparando com indicadores de rentabilidade, por exemplo, de um investimento usual, simples, que seria o nosso custo de oportunidade. Tá? Então, ROI da Whirlpool aqui se destacando como 58% e também com uma posição líquida de caixa. Então, acaba levando a companhia a ter um dos melhores indicadores de rentabilidade e também de endividamento das empresas listadas. Em segunda posição, a gente tem a Lojas Renner com 23% de ROI, de rentabilidade sobre o patrimônio. Né? Em inglês, esse termo vem do inglês chamado Return on Equity. E se destaca também pelo baixo endividamento de curto prazo, somente 16% do endividamento do curto prazo, até as últimas informações divulgadas até a gravação desse vídeo, eram de curto prazo, ou seja, que vencem nos próximos meses. Tá? Em terceiro lugar, a gente tem a WEG com quase 18% de ROI, uma empresa muito boa, excepcional, entrega muito boa rentabilidade e também cerca de 35% da dívida no curto prazo, é um indicador bastante saudável. Em quarto lugar, a gente tem a companhia Hering, no código HGTX3, com 15% de ROI, de rentabilidade sobre o patrimônio e com caixa líquido, uma posição bem confortável de dívida e caixa, um equilíbrio bastante saudável também. Na quinta posição a gente tem Randon Participações, RAPT4, RAPT4, com 13,8% de rentabilidade e cerca de 30% de endividamento no curto prazo. Por fim, a gente tem a Vulcabras, VUC3, com 13% de ROI, retorno sobre o capital e também uma posição saudável de caixa aí, nesses últimos balanços.
E por fim, na nossa seleção das melhores empresas listadas na Bolsa, a gente tem a Unipar, negociada sob o código UNIP6, com 11,6% de rentabilidade e também cerca de 24% de dívida, de endividamento no curto prazo. Tá? Então, foi assim que a gente fez essa seleção das 7 melhores empresas listadas em Bolsa. Lembrando que esses números precisam ser atualizados trimestralmente para entender quais são as melhores, mas a gente priorizou primeiro uma boa rentabilidade sobre o patrimônio histórica nos últimos 12 meses, nos últimos balanços, e segundo, as empresas que tenham menor endividamento, podem ter até caixa líquido, tem caixa sobrando, tem mais caixa do que dívida, e que tem uma dívida mais de longo prazo. E foi assim que nós chegamos nessa seleção de 7 empresas, as 7 melhores empresas. De novo, não é uma recomendação, vale a pena muito olhar para essas empresas, porque historicamente elas já mostram boa rentabilidade e tem um balanço, uma estrutura de capital, ou seja, tem um bom fôlego aí para atravessar algum momento difícil. Tá? Então vamos recapitular aqui as nossas ações selecionadas: Whirlpool, Lojas Renner, WEG, Hering, Companhia Hering, Randon, Vulcabras e Unipar. Tá bom? Então essa é a nossa seleção das 7 melhores ações listadas aqui na B3. Tá? Então eu te espero no próximo vídeo, que a gente sempre vai vir com novidades para encontrar as melhores oportunidades de investimentos em ações. Tá bom? Até mais. Tchau!